E no Congresso, a oposição derrubou os indicados pela bancada governista e ficou com a presidência e a relatoria da CPI do INSS. Voltamos a Brasília, Natália Pazzi e as informações. Exatamente, Felipe. O senador Carlos Viana, do Podemos, foi eleito para a presidência e o deputado Alfredo Gaspar, do União Brasil, foi indicado para a relatoria. São os cargos mais importantes que ditam o ritmo das convocações e quebras de sigilo a serem votadas, além de quem será responsabilizado no final dos trabalhos. O governo tenta minimizar a derrota, afirmando que tem maioria na comissão. Na semana que vem, os membros se reúnem para decidir quem será chamado para depor. Na lista, o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Segundo a Controladoria Geral da União, os dois souberam dos descontos indevidos em aposentadorias e não fizeram nada para impedir. Outros convocados devem ser Antônio Carlos Antunes, conhecido como Careca do INSS, apontado como intermediador das fraudes, e José Ferreira da Silva, o Frei Chico, vice-presidente de um dos sindicatos investigados. Ele é irmão do presidente Lula. Já a base quer a convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro. É com vocês. Normalmente é praxe aqui no Congresso que essas comissões, nesse caso uma comissão mista, então ela é formada por deputados e senadores, que os presidentes das duas casas escolham quem vai comandar essas comissões, mas não é uma regra. Então, nesse caso, já há algum tempo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, havia anunciado que o seu escolhido para presidir a comissão seria Omar Aziz, do PSD do Amazonas, um senador, e isso também acomodaria a vontade do governo, porque Omar Aziz é da base aliada. E aí o que aconteceu? Ontem à noite, a oposição se reuniu e começou a verificar quem seriam os membros dessa comissão, porque só ontem os membros foram finalmente indicados, na sua totalidade. Aí a oposição começou a contabilizar ali os números e viu que teria margem para fazer um movimento e tentar escolher o adversário de Omar Aziz, que seria o senador Carlos Viana, da oposição, que é do partido Podemos, e eles começaram a se mobilizar. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, foi um dos principais articuladores dessa iniciativa e, inclusive, jantou ontem com Carlos Viana, também conversou com outros membros da comissão. Eles começaram a ligar para vários membros, inclusive para que alguns titulares que não se sentissem confortáveis em votar contra Aziz não comparecessem. Isso contribuiu, inclusive, para que alguns suplentes que são da oposição pudessem votar, como é o caso, por exemplo, do deputado Zé Trovão, que é do PL, e ele foi um dos votantes hoje, Mesmo sendo suplente, ele conseguiu chegar cedo e conseguiu se manifestar. Nessa articulação toda, que pegou todo mundo de surpresa, desde o governo até os líderes, os presidentes das duas casas também, o senador Carlos Viana, acabou sendo escolhido e ele, por ser presidente, também conseguiu escolher o relator dessa comissão, que no caso escolhido foi Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, União Brasil, que vale lembrar é um partido que é do governo também, tem 3 ministérios na esplanada, mas o próprio Gaspar fez questão de dizer que essa articulação também contou com o apoio do presidente do União Brasil, que é Antônio Rueda, e que também participou dessas tratativas, também dialogou com todos esses parlamentares envolvidos nisso tudo. O próprio governo admitiu que foi pego de surpresa, vários integrantes têm admitido erro na articulação. A ministra Gleisi Hoffmann, inclusive, que é responsável justamente pelas relações institucionais, pela articulação, ela disse para o Guilherme Bausa, admitiu que houve erro da parte do governo, da mobilização da base, e que agora ela vai focar em continuar os trabalhos, corrigindo os erros para que, segundo ela, a CPMI não seja instrumentalizada para fins políticos. Além disso, também, agora há pouco, o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, também falou sobre essa situação e ele disse que assume a culpa totalmente para ele, que ele seria o responsável por essa falha na articulação política. Eu também conversei com aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, logo depois que isso tudo aconteceu, e realmente o entorno de Alcolumbre também responsabiliza o governo. O que Alcolumbre pensa disso tudo, Ele diz que essa comissão poderia ter sido instalada no início de maio, que foi quando a oposição reuniu votos suficientes para essa comissão começar a avançar, mas que ele deu um tempo para o governo. Ele segurou essa comissão por quase 4 meses, então só agora que ela vai começar a tramitar, o que teria dado tempo suficiente para o governo ter se mobilizado, mas que realmente faltou a articulação
população. Então, de todos os lados, a gente vê, né, o governo muito surpreso, também reconhecendo os erros publicamente. Agora vai se voltar para a atuação nessa comissão, porque, via de regra, o governo considera que tem uma maioria na comissão, que falhou simplesmente nessa votação de hoje, mas que para a atuação dos trabalhos vai ter um número suficiente. Randolph também disse que o governo vai ter uma espécie de líder informal nessa comissão, que seria o deputado Paulo Pimenta, do PT, que é ex-ministro do governo também, cuidava da comunicação da presidência, então Pimenta vai atuar nessa frente e o governo agora vai ter que correr atrás do prejuízo, até porque não viu essa manobra ser feita, né? Inclusive, como você disse, a oposição faz questão de frisar que atuou muito silenciosamente, justamente para que não houvesse uma mobilização a tempo, né? E com isso conseguiu reverter o cenário.